Aleluia, paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Amém? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos agora, Senhor, que tu encontres lugar em nossos corações para que essa palavra possa ser entendida por cada um dos teus filhos, que possamos abrigá-la também em nossos corações. Que tu possas falar com cada um de nós de uma maneira toda especial nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bajuladores ou adoradores? Uma pergunta talvez interessante, que muitas vezes nós nos achegamos a Deus, assim como nós nos achegamos a pessoas, porque o ser humano, ele tem um jeito natural de ser muitas vezes, dentro de si a ideia de que algumas pessoas precisam ser bajuladas. Ao seu chefe no trabalho, se ele tem algum poder para te levar a uma posição melhor, de repente você precisa bajular um pouquinho para que ele te beneficie. E na verdade é um erro pensar assim, porque até mesmo com as pessoas nós não devemos agir dessa maneira, mas tem pessoas que agem exatamente desse jeito também com Deus. Tem pessoas que agem dessa maneira com Deus, em vez de adorar a Deus, pensam que dá para ficar bajulando Deus, e que Deus com isso vai fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. E esse texto que nós lemos, ele está dentro da história de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço. E depois de um longo diálogo que Jesus teve com aquela mulher, e a mulher de repente impressionada com Jesus, com a capacidade de Jesus saber as coisas a respeito da vida dela que ela não tinha contado para ele, ela pergunta para Jesus: mas qual é o melhor lugar para se adorar? Em Jerusalém? É em tal lugar? É outro lugar? Qual é o lugar melhor para se adorar a Deus? E Jesus olha para ela e diz: não tem nada disso. Na verdade, para Deus o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa se no templo, se em Jerusalém, se na igreja, se fora da igreja, em todos os lugares você precisa ser um adorador. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Você precisa se abrir para Jesus Cristo. Precisa abrir o seu coração diante de Deus e expressar aquilo que está no seu coração. Só que infelizmente algumas pessoas usam esse artifício, falam assim: eu preciso abrir o meu coração, então, mas abre do jeito errado, e aí acha que dá para bajular Deus. E eu fui procurar algumas definições a respeito dessas duas palavras, tanto bajular quanto adorar. E bajular, um dicionário digital na internet chamado Léxico, ele diz: elogiar descomedidamente ou de modo exagerado, normalmente com a intenção de receber alguma coisa em troca. Adular, embandeirar ou lisonjear de maneira subserviente.
É aquele que faz de tudo, exagera em tudo. Então, de repente, às vezes, até mesmo conversando com Deus, ele faz essa mesma coisa. Fala: Deus, você é tão lindo. Nada contra, eu faço também. Mas o fato é que isso precisa sair do coração, eu preciso fazer isso. Se eu faço e eu entendo que essa é a verdadeira adoração, eu preciso fazer isso sair do meu coração, eu preciso viver isso constantemente. Agora, tem gente que só lembra que Jesus é lindo quando precisa de alguma coisa. Aí é que mora o perigo, aí é que mora o problema. Existe uma outra definição do dicionário informal. Ele diz: puxar o saco, ser capacho de alguém, tratar bem por interesses, agradar para conseguir algum favor ou algo em troca de forma discreta ou não. Aquele que faz de tudo, não importa o que seja, ele não mede esforços para conquistar aquilo que ele quer, mas muitas vezes da maneira errada. Agora, a palavra adorar, ela tem outro sentido. No dicionário informal também ela diz render culto, venerar, muito querido, amar extremamente. Então eu vou prestar o meu culto a Deus, eu vou venerar a Deus, eu vou oferecer a Deus tudo aquilo que eu tenho de melhor, porque eu sei que Deus também oferece tudo que Ele tem de melhor para mim. Uma outra definição diz: ação de amar de modo intenso, imenso ou apaixonado, ato de prestar veneração ou devoção, ter imenso respeito por, reverenciar ou admirar alguém. Então, diante disso tudo, o que Deus espera de nós? O texto que nós lemos: nós precisamos adorar em espírito e em verdade. É isso que Deus espera. E aí nós vamos ver algumas atitudes dos bajuladores. Os bajuladores, eles agem sempre por interesse. O bajulador, quando ele quer alguma coisa, ele vai correr atrás daquilo e ele vai fazer de tudo para agradar o outro, até conquistar aquilo que ele quer. Para se aparecer muitas vezes, para que as pessoas vejam o quão santo ele é. Alguns bajuladores dentro da igreja, eu não posso classificar aqui quem é bajulador e quem não é, porque de fato o que está no coração de cada um é só Deus quem vê. Mas muitas pessoas às vezes vêm na igreja, elas olham em volta e falam assim: se fulano está levantando a mão, também vou levantar. Se Beltrano falar glória a Deus, eu falo também. E só faz aquilo que os outros fazem. Por quê? Porque se fulano aparece, eu também preciso aparecer. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou santo. Mas aquilo não é autêntico, aquilo não sai de você, você só está fazendo aquilo automaticamente. Então Deus quer que você seja autêntico, que você seja espontâneo. E se você sentir vontade de dar um glória a Deus, você abre sua boca e dá um glória a Deus, não importa quem está olhando, o que está acontecendo. Não fica esperando o outro dar um glória a Deus para ir você também fazendo. O bajulador, ele normalmente faz as coisas porque ele quer aparecer, porque ele quer que as pessoas vejam, que as pessoas achem ou pensem que ele é muito santo. Evangelho de João 12, 42 e 43. João 12, 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem pessoas que fazem as coisas porque elas querem glórias de homens, assim como eu falei agora há pouco. Então tinha lá no meio das autoridades daquela época lá que Jesus estava já assunto ao céu, mas estava bem fresquinho o tempo que ele tinha saído dali,
Então algumas autoridades creram no evangelho que os apóstolos estavam pregando. Mas por causa dos outros, daquilo que os outros vão falar, daquilo que os outros vão dizer, eu posso ser até expulso da sinagoga, então eu não vou me revelar. Eu não vou deixar que as pessoas saibam, porque eu vou perder prestígio. Então nós não podemos pautar a nossa vida espiritual por prestígio, por aquilo que os outros pensam, mas por aquilo que Deus pensa de mim. Não devo ser um bajulador. Temos um exemplo dentro da Bíblia a respeito de pessoas que queriam exatamente esse tipo de glória e decidiram ser bajuladores de Deus. Provavelmente todos vocês algum dia já ouviram falar de Ananias e Safira. Foram dois personagens interessantes que nós encontramos a história dele no livro de Atos, no capítulo 5. Tinha um certo homem chamado Barnabé. Ele foi lá vender uma propriedade e pegou o dinheiro daquela propriedade que ele tinha vendido e levou para os pés dos apóstolos, para que fosse incluído, para que pudesse ser dividido entre aqueles que necessitassem. Que era dinheiro, recurso para manter a unidade, a comunhão do povo. Ananias e Safira olhou aquilo e falou assim: todo mundo está falando de Barnabé. Todo mundo está falando, todo mundo está comentando o que ele fez, então a gente também precisa fazer alguma coisa. Eles foram lá, fizeram igual Barnabé. Eles venderam o terreno, separaram uma parte do dinheiro, foram lá nos apóstolos e entregaram só uma parte do dinheiro. Até aí entendo eu nada de errado. Mas o problema é que eles foram lá, entregaram uma parte do dinheiro e falaram que estavam entregando tudo. Falaram que estavam tendo uma atitude igual à de Barnabé, porque eles queriam ser honrados por homens, porque eles queriam aparecer diante dos homens. Mas quando Ananias chega e diz: olha, está aqui o resultado da venda do meu terreno, o apóstolo olha para ele e diz: por que você entrou em acordo com a sua esposa e está atentando contra Deus, quando você não está entregando aquilo que você está falando? E ele morreu fulminado ali naquele mesmo instante. Ele morreu fulminado porque ele estava buscando a glória de homens, e porque ele estava até mesmo tentando enganar para conseguir aquilo que ele queria. Herodes foi outro personagem. Herodes, ele foi lá, os homens começaram a exaltar Herodes. Começaram a falar assim: ele é praticamente Deus. E ele não deu a devida glória a Deus. Ele não disse: não, eu não sou Deus. Ele estava gostando daquilo. E o texto nos diz que ele morreu comido de vermes, porque ele não deu a glória a Deus, aquilo que era de Deus. Então muitas vezes, quando a gente embarca nessa de ser bajuladores de Deus, a gente comete erros. E quando a gente comete erros, a gente assume consequências para a nossa vida espiritual. A gente assume consequências para a nossa própria vida. Então nós não devemos procurar bajular Deus. Precisamos procurar amar a Deus, adorar a Deus constantemente. Alguns, para receber algum benefício em troca, eles bajulam Deus. Eles fazem igual crianças. Quem algum dia já foi criança, eu acredito que todos, ou quem tem criança agora, talvez a memória fique mais fresca. Quando a criança quer alguma coisa, qualquer coisa que você mandar ela fazer em troca, ela vai fazer. Assim: pai, eu quero ir passear no shopping. Olha, a gente vai passear no shopping só se você fizer isso, aquilo outro. Ele vai fazer correndo, porque é interesse dele que você atenda a um desejo, uma necessidade dele. Ou outros, às vezes, quando querem alguma coisa, nem esperam você pedir que eles façam alguma coisa em troca. Papai, se você me levar em tal lugar, eu faço isso para você, eu pego o sapato, eu pego sua carteira, eu pego seu celular, eu vou levar o lixo, eu faço isso, faço aquilo outro, porque tem interesse. E aí você acaba fazendo para eles. Mas com Deus não funciona assim. Quando nós nos achegamos a Deus só por interesse, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente o que acontece.
Deus sabe exatamente por que você está se achegando. E muitas vezes você reclama que nada acontece na sua vida, nada muda, que você ora, que você pede, que pede e nada acontece. Talvez você esteja fazendo um negócio da maneira errada. Tem pessoas que desaparecem da igreja, não aparecem nunca mais. Ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses fora da igreja. Aí quando o negócio aperta, começa a aparecer um problema. Ele diz: hoje eu vou lá na igreja porque eu vou na fila da unção, vou receber uma oração e Deus vai resolver o meu problema. Aí você vem aqui na fila, Deus resolve o seu problema e você fica fora de novo 6 meses da igreja, 1 ano fora. Aí vem outro problema. Aí você diz: eu vou lá na igreja de novo, vou na fila da unção, vou orar com o pastor Chico, porque da outra vez foi ele que orou, e eu vou receber aquilo que eu preciso. Aí você chega aqui, o pastor Chico ora, e você volta para casa e fica esperando e nada acontece. Passa 1 mês, você nunca mais apareceu na igreja. Estava esperando que o milagre acontecesse, mas não veio. Aí você diz: preciso voltar lá, porque afinal de contas o milagre não aconteceu. Talvez precise hoje uma outra pessoa orando. E você vem e recebe outra oração, e continua não acontecendo nada. Talvez seja um momento de você descobrir que Deus não quer você só quando você tem problema, que Deus quer que você esteja aqui todos os domingos, adorando, bendizendo, engrandecendo o nome dEle, louvando, exaltando o nome dEle, para que Ele possa cuidar de você todos os dias, e não só quando você tem problema. Porque é fácil se achegar quando tem problema, quando tem necessidade, mas nós precisamos ter uma vida com Deus. É isso que Ele espera. Ele não quer bajulação. Ele não precisa que você venha aqui e fique falando um monte de palavras para Ele, 1 vez por mês, 1 vez por ano. Ele precisa que você venha aqui e seja autêntico e fale isso para Ele todos os domingos. Que você fale isso para Ele lá na sua casa, todos os dias, o dia todo, o tempo todo. Que você adore. Que você seja melado, mas seja melado todos os dias, em todo momento, não só quando você chega aqui, quando você tem problema. Porque Deus sabe exatamente o motivo pelo qual você vem. Agora, os adoradores, eles são diferentes. Eles procuram também agradar a Deus a cada instante. Mas eles reconhecem, em primeiro lugar, que eles são pecadores e eles se arrependem do seu pecado. No início do culto, o texto que o Anivaldo leu aqui, a respeito de Isaías. Isaías diz: ai de mim, porque sou pecador e tenho lábios impuros. O que vai ser de mim agora? Ele estava reconhecendo que ele era pecador, que ele tinha um problema. E aí Deus restaura, Deus purifica, Deus renova. Então, quando nós nos achegamos a Deus e nós reconhecemos quem nós somos, o quanto falho nós somos, o quanto pecadores nós somos, e nos arrependemos dos nossos pecados, isso é adoração. Isso é reconhecer que Deus é algo mais na sua vida do que somente o caixa eletrônico onde você vai fazer um saque todas as vezes que você precisa um dinheirinho, todas as vezes que você está com dor de barriga, todas as vezes que a sua cabeça dói. Deus, Ele precisa que você reconheça quem Ele é. Os verdadeiros adoradores, eles praticam a palavra, eles leem a palavra, eles entendem a palavra, eles meditam na palavra de dia e de noite, e eles aplicam essa palavra na sua vida. E uma coisa é ler a palavra, outra coisa é aplicar todos os dias, em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança, em todos os lugares onde você estiver, viver exatamente aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra ensina. Os verdadeiros adoradores são alegres, eles se achegam diante de Deus, eles entram aqui no culto e eles se alegram com o culto. Eles não ficam procurando defeito no culto, problema no culto, problema no louvor, problema nisso, problema naquilo outro, desafinação de quem cantou, pregação ruim. Não, eles se alegram pelo fato de poder estar na presença do Senhor.
Eles não ficam o tempo inteiro de cara amarrada, de cara fechada, esperando que algo sobrenatural aconteça, que Deus toque no coração dele e fale: agora você vai dar uma gargalhada, e aí sim a gargalhada sai. Mas do contrário, fala: não sai de jeito nenhum. Entrei de cara amarrada e vou embora de cara amarrada. Os verdadeiros adoradores compartilham das bênçãos recebidas do Senhor. Quando chega aqui, ele não chega só falando para o irmão: olha, irmão, hoje eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar isso, buscar aquilo, porque olha, a coisa está difícil. Ele chega aqui: olha, irmão, essa semana eu recebi uma bênção. Olha, Deus fez algo sobrenatural, algo diferente na minha vida essa semana. Olha, irmão, Deus me deu um livramento essa semana que você não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Começa a compartilhar de tudo, os mínimos detalhes. Olha, essa semana eu tive um almoço diferente na minha casa, que faz tempo que eu não comia um desse, porque Deus abençoou, que eu pude ter. Os verdadeiros adoradores compartilham daquilo que Deus faz, e não ficam só o tempo inteiro: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, Senhor. E se o Senhor dá, ainda não é suficiente, eu quero mais. É óbvio que nós esperamos algo mais a cada dia de Deus, mas à medida que a gente compartilha aquilo que Deus já fez, Deus tem a capacidade, tem o poder de dar ainda mais, para que você possa compartilhar mais daquilo que Ele fez. Os verdadeiros adoradores desejam crescer espiritualmente. Eles não ficam estagnados, não ficam parados no mesmo nível espiritual. Eles buscam, eles oram, eles clamam, eles querem cada vez mais de Deus, porque eles sabem que é necessário conhecer a Deus cada dia mais. Nós precisamos saber cada dia mais e melhor quem é Deus, e nada melhor do que nos relacionarmos com Ele para saber isso. E à medida que a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo espiritualmente. Esse crescimento só acontece mediante a busca. Os verdadeiros adoradores estão sempre à disposição de Deus para serem usados. Fala: Senhor, eis-me aqui. Assim como disse Isaías. Deus olha para ele e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Apareceu um problema, surgiu uma situação, vai ter um irmão precisando de alguma coisa. Fala: irmão, espera aí um pouquinho que eu vou te ajudar. Porque é muito mais fácil falar assim: espera aí, irmão, vou chamar o pastor Chico. Espera aí, irmão, vou chamar lá o pastor Márcio, vou chamar o pastor João. Mas às vezes são coisas que você mesmo pode resolver. Só que você precisa se dispor e deixar Deus te usar. Não pode ficar sempre esperando que os outros façam, mas você precisa pôr a mão na massa. E quando você é um verdadeiro adorador, você se coloca à disposição de Deus. E à medida que você se coloca à disposição de Deus, é certo que Deus vai te usar. Os verdadeiros adoradores entendem o significado de Mateus 6,33. Diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos adorar a Deus, nós vamos dar tudo para Ele primeiro, e depois o resto Deus vai acrescentar, Deus vai dar, Deus vai fazendo. Vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. É isso que eu preciso. Um exemplo de verdadeiro adorador: Jó. Capítulo 1 de Jó, versículo 20 e 22. Jó já tinha perdido tudo. Estava passando por uma situação difícil. Os filhos tinham morrido, os bens tinham ido embora. E olha só o que ele diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
mesmo que a situação esteja ruim, mesmo que a situação esteja difícil, bendito seja o nome do Senhor. Aos olhos da mulher de Jó estava tudo perdido, mas aos olhos dele ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou em todas as coisas, em todo momento, na grandeza do Senhor, na dificuldade dele, em todas as coisas Jó glorificou e adorou ao Senhor, e é isso que Deus espera de nós. Para finalizar, quero dizer para você que Deus conhece o seu coração. Eu não sei a sua vida, eu não sei a vida de ninguém aqui. Se você é um adorador que vem aqui sempre e adora, se você é aquele que só vem porque você quer alguma coisa de Deus, e quando você recebe você vai embora, qual é a sua atitude, qual é a sua relação com Deus? Se você só é crente aqui dentro da igreja e lá fora você não é, mas Deus, Ele conhece exatamente o seu coração, e a sua adoração é Deus quem diz se Ele a aceita ou não, é Deus quem vai dizer se é adoração ou se é bajulação. E nós temos também um exemplo na Bíblia que fala a respeito disso. Gênesis 4, versículos 3 até 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Os dois decidiram apresentar uma oferta ao Senhor. Os dois decidiram adorar o Senhor com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles produziam. Abel produzia ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Caim era agricultor, ele plantava, ele tinha árvores, tinha saber lá que tipo de plantação que ele produzia. E ele pegou do fruto daquilo que ele tinha e apresentou a Deus. E Abel pegou do fruto daquilo que ele produzia e apresentou a Deus. Abel foi aceito, Caim não, porque Abel chegou e ofereceu aquilo de coração, e Caim chegou e ofereceu porque ele queria ser melhor do que o irmão, porque ele queria mostrar para Deus que ele era melhor do que o irmão. E essa atitude colocou diante dele uma situação ruim, porque Deus não aceitou a oferta dele, Deus não aceitou a adoração dele e aceitou a adoração de Abel, e ele se revoltou, ele se irou. Então Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe exatamente o lugar que você está, como você está, que tipo de adoração que você está oferecendo, se você é só um bajulador ou se você é um adorador. Cabe a você olhar o seu coração e dizer: Senhor, me perdoa porque eu tentei bajular, agora eu quero adorar de verdade, eu quero passar a ser um verdadeiro adorador. A partir do dia de hoje eu quero mudar a minha vida, porque eu não quero que a minha oferta seja recusada, mas eu quero que a minha oferta suba como aroma suave ao Senhor, que a minha adoração chegue ao Senhor e que o Senhor se agrade daquilo que eu estou fazendo, porque quando o Senhor se agrada daquilo que eu faço, o Senhor retribui em bênçãos, o Senhor retribui em vitórias, o Senhor retribui com tudo aquilo que você precisa e ainda muito mais, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para cuidar de você e para te fazer cada dia mais feliz e cada dia melhor. Só que cabe a você fazer uma adoração, prestar a Ele uma adoração, um culto de verdade. Então seja sempre adorador e jamais bajulador do Senhor. Amém? Deus possa abençoar. Coloque-se mais uma vez em pé, nós vamos orar e logo depois nós vamos mais uma vez louvar e adorar esse nosso Deus, porque Ele é digno do nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade.
Nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai, porque tu cuidas de nós, tu te importas conosco. Agora, Senhor, toca em nosso coração. Mostra-nos, Senhor, como estamos agindo diante de ti. E ajuda-nos, Senhor, a ser adoradores de verdade. E possamos ser adoradores, Deus, 24 horas por dia. E possamos a cada dia, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Que do nosso coração saia gratidão. Que do nosso coração saia amor. Que do nosso coração saia também fidelidade a ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, tu possas acrescentar cada dia mais em nossas vidas tudo aquilo que precisamos. Que possamos, Senhor, realmente crescer na graça e no conhecimento de ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.